Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, de 1 a 8. É o nosso texto do nosso estudo desta noite, de quinta-feira, em mais um dos milagres de Cristo. Mateus 9, de 1 a 8. Este milagre narrado aqui em Mateus é acerca da cura que Jesus operou em um paralítico que residia em Cafarnaum. Aliás, alguns teólogos acham que Cafarnaum, esta vila, possuía esse nome por conta do profeta Naum. Porque Cafar é vila. Cafar, Naum, vila de Naum. Então, alguns acham que o profeta Naum, do Antigo Testamento, era dessa região. Daí, uma maneira daqueles moradores se lembrarem do profeta, né? E deram o nome da vila do nome do profeta. Mas é uma hipótese, tá? Não se diz isso, mas é uma hipótese que alguns estudiosos levantam. Mas vamos lá então ao texto aqui, versículo 1 então do capítulo 9 diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmãos, é sabido que o Evangelho de Mateus fora escrito para, obviamente, pelo poder do Espírito Santo, demonstrar aos leitores que, em sua maioria, eram judeus. O evangelista Mateus escreve o seu evangelho para judeus. Ele tem como alvo judeus. Diferente, por exemplo, de Lucas. Lucas, ele escreve o seu evangelho, né, e o livro de Atos, pensando como alvo, né, como objetivo aí da leitura, os gentios. Tanto que Lucas, ele dedica o livro do Evangelho e o livro de Atos a seu amigo Teófilo, que era um nome gentil. É bem possível que Teófilo fosse um gentil, ok? Mas, por outro lado, Mateus dedica o seu evangelho aos judeus. Tanto que é verdade, isso nós podemos ver por algumas evidências, que no capítulo 1 de Mateus você vê a genealogia de Jesus Cristo. E lá diz lá no evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos, é claro que, né, essa evidência nos indica que a preocupação de Mateus era mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido aos judeus. Lembram-se? Jesus Cristo veio para os seus. Lembram-se de João 1? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses que, pelos quais Jesus Cristo veio para eles, são judeus. As ordenanças, as promessas, os tipos, os ritos que apontavam para Cristo foram dados ao povo judeu.
Então, os judeus esperavam o Messias. Então, o que Mateus está fazendo? Ele está escrevendo a judeus mostrando que Cristo é o Messias esperado. Ok? Então, veja, tendo isso em conta, esse trecho que nós lemos, ele tem como objetivo, esse texto aqui tem um objetivo, né? O objetivo do autor é mostrar que Jesus é o Filho do Homem, é o todo-poderoso Deus que recebe toda a autoridade. É interessante que às vezes nós vemos pregações nesse texto, e lembrando que os sinóticos, Marcos e Lucas, contam essa história também. Aqui é interessante, aqui em Mateus não é registrado o que aqueles homens fizeram, que Marcos e Lucas registram, né? Eles subiram do telhado, lembra? Tiraram o telhado e baixaram o homem, né? Lucas diz isso. Né? Aqui não diz, mas é esse texto, é essa mesma história. Só que Mateus, ele omite esse ponto. E Lucas não, Lucas conta. Lembra que não há nenhuma contradição, tá, irmãos? Quando um autor do evangelho omite um ponto da história que o outro conta, é simplesmente uma ótica. Ele está querendo dar atenção para uma coisa que aconteceu, enquanto o outro quer dar atenção para outra coisa, tá? Mas geralmente, quando se fala desse texto, dá-se muita atenção aos homens que levaram o paralítico. Eu já ouvi sermões desse texto que dizem, olha, o tamanho da fé destes homens, a gente tem que imitar a fé destes homens, essa fé, não é assim? Eu já ouvi muitos sermões que dão muita ênfase à fé daqueles homens que levaram o paralítico até Jesus. E certo, não é errado dar esta ênfase não, porque obviamente eles tiveram fé. A Bíblia diz aqui, o próprio nosso texto diz, Jesus reconhecendo-lhes a fé. Então eles tiveram fé, e uma fé que tem que ser imitada de fato. Só que o ponto central de Mateus nesse texto não é chamar atenção para a fé daqueles homens, mas para a autoridade de Jesus. Não é a fé daqueles homens que cura o paralítico, é a autoridade e poder de Jesus que faz. Lembra que a gente já falou disso aqui, né? Não é a fé que nos salva, é Jesus que salva. E a fé que está em Jesus, logo é uma fé salvífica, porque tem como objeto aquele que salva. A gente já falou sobre isso, né? Lembram-se, né? Não adianta nada eu ter muita fé e o objeto da minha fé não for alguém que não pode me salvar. A pessoa ter fé em Santo Antônio vai morrer em seus pecados, mesmo que a fé dele seja enorme. Mas se o objeto da fé for Jesus, e Jesus salva, este alguém será salvo. Então é Jesus que salva por meio da fé, mas quem salva é Jesus. A fé é apenas um instrumento que toma posse ou se apodera daquele que salva, que é Jesus. Ok? Então a intenção de Mateus aqui Marcelo e Karine, é apontar para Jesus. Ele é o foco do texto, é a autoridade que ele tem, o poder de salvar. Tanto que, você se lembra aqui que, como nós lemos aqui, Jesus vai dizer assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante e ande. Então o que está em jogo aqui, Diácono Paulo, é a autoridade que o Filho do Homem tem de perdoar pecados, de salvar os pecadores. Então esse versículo é o centro do texto. Porque tudo o que vai acontecer, a cura do paralítico tem como finalidade apontar para aquele que perdoa pecados, aquele que tem poder para salvar. Tanto que Jesus diz, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, que eu sou poderoso para salvar, disse ao paralítico, levante e anda. Mas a cura do paralítico, ela só serve para apontar para aquele que tem poder de perdoar pecados, de salvar os homens do inferno. Okay? Então a atenção toda é voltada para Jesus. Embora, como eu disse, a fé daqueles homens é importante, tem o seu lugar. Mas o objetivo do texto, o centro do texto é Cristo e a sua autoridade. Ok? Lembrando que Mateus tem como objetivo do seu evangelho mostrar que Jesus é o Messias que tem toda a autoridade. Ele é o rei dos judeus. Por isso que o centro aqui é Jesus e a sua autoridade. Porque Mateus está querendo dizer isso para os judeus. Que o Cristo que vocês rejeitaram é o Messias que tem todo o poder. Ok? Vamos lá então, olha o versículo 1.
Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Irmãos, é sabido que essa cidade era Cafarnaum, onde Jesus aqui se encontra, certo? Irmãos, eu já falei, né, do nome de o que significa Cafarnaum, né? Vila de Naum, é o nome daquela região, daquele local, daquela vila. E Cafarnaum ficava na costa oeste do Mar da Galileia. Então imagine o mapa, né? Aqui você tem a costa oeste e aqui você tem costa leste, né? Aqui está a Transjordânia, aqui no meio está o Jordão. Jesus estava desse lado aqui da Transjordânia, onde ele curou o Gadareno, ou Gerazeno, expulsou os demônios dele. Aí Jesus pegou o barco, atravessou o Mar da Galileia e veio para a costa oeste. Aqui estava Cafarnaum. Cafarnaum estava aqui, Jerusalém aqui embaixo. Né? Então, e Galileia em cima, né? Então, ali era de fato o local para onde Jesus estava se dirigindo. E a cidade dele era Cafarnaum. Vocês se lembram que Jesus não nasceu em Cafarnaum. Ele nasceu em Belém de Judá. Lembram-se? A cidade de Davi. Só que ele agora estava residindo em Cafarnaum. Ele fez de Cafarnaum o seu quartel-general, o seu QG, o lugar das suas operações, certo? E lembre-se que Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. Então é possível que Jesus morasse com Pedro. Pedro hospedava Jesus. Tá? Então é bem possível assim. Lembra que nós vimos a cura da sogra de Pedro? Vocês se lembram que Jesus, tendo deixado a sinagoga de Cafarnaum, foi para a casa de Pedro, onde a sogra dele estava doente. Então é bem possível que Jesus ficasse ali na casa de Pedro quando estava em Cafarnaum. E geralmente ele estava lá. Era chamada a cidade dele. Agora é interessante isso aqui, né, irmãos? Que privilégio Cafarnaum teve, né, de ser chamada cidade de Jesus. Que oportunidade, não é? Imagina que privilégio. A cidade dele. A cidade de Jesus. Só que Cafarnaum não se valeu desse privilégio. Cafarnaum não creu em Jesus. Tanto que Jesus disse assim de Cafarnaum: olha, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá para Sodoma no dia do juízo do que para a terra de Cafarnaum. Mateus 11, 23, 24. Que terrível. A cidade que foi chamada cidade de Jesus se tornou maldita. Então, meus irmãos, isso nos faz pensar, queridos, que nós também corremos grande risco quando nós temos o privilégio de, todo domingo, alguns dias da semana, em nossas casas nós temos Bíblia, de Jesus nos ser tão familiar como era para os habitantes de Cafarnaum. E mesmo assim nós sermos condenados. Veja, esse texto mostra que é possível alguém estar perto de Jesus e mesmo assim estar perdido. Então não se engane. Não se engane. Não se dê por satisfeito de pertencer a uma igreja. Não se dê por satisfeito de vir aos domingos, aos cultos. Tenha uma vida verdadeira com Cristo. Tenha um coração sincero diante dele. Eu tenho dito aqui, né, irmãos? Naquele dia nós teremos muitas surpresas, naquele dia. Muitas surpresas. Não se dê por satisfeito. Lembre-se de Cafarnaum. Ok? Vamos lá? Versículo 2. E eis, a ideia aqui de surpresa, que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Irmãos, esse paralítico, sem dúvida, era um homem miserável. A doença que o atormentava era caracterizada pela perda da capacidade de movimento. E geralmente era causada pela inabilidade de seus músculos cumprirem sua função, daí a paralisia. Poderia ser o dano em alguma das áreas motoras do cérebro, o que leva à paralisia,
ou na medula espinhal. A gente não sabe, o texto não diz porque aquele homem ficara naquele estado como um paralítico, mas poderia ser alguma dessas coisas. É interessante que Lucas, ele narra com mais detalhes como é que os amigos desse paralítico o levaram até Jesus. Marcos diz assim: alguns foram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. É interessante. A ideia é que 4 homens levavam a maca, cada um, né, pegando em uma parte ali das extremidades da maca. E algumas pessoas iam com esses 4 homens conduzindo o paralítico. Então, alguns foram com ele, com o paralítico, que era conduzido por 4 homens. Então, a ideia é de que não eram só apenas os 4 homens que levavam o paralítico, mas um grupo de pessoas. Tá? E aí diz o texto que eles chegam e Jesus está numa casa. E a casa está abarrotada de gente. E eles não conseguem entrar para ver Jesus. O que eles fazem? Eles percebem que há uma escada. Naquelas casas, meus irmãos, era muito comum haver uma escada da parte externa que dava acesso ao telhado. Então, ao invés da escada ficar, né, na parte interna da casa, ficava na parte externa. Algumas casas até têm essa arquitetura, né? A escada fica do lado de fora que dá acesso a uma parte superior da casa. Eles provavelmente subiram essa escada e tiveram acesso ao telhado. E aí o que acontece? Esse telhado, ele era feito muitas vezes com armações transversais cobertas com ramos e galhos de árvores. Era uma estrutura e palha, era uma estrutura muito frágil, então poderia ser muito bem ser desarmado, né, ser tirado essa estrutura do telhado. Então a ideia é de que eles começaram a retirar esses pedaços de madeira e tudo mais, e então, tendo conseguido fazer um buraco no telhado, eles viram onde estava Jesus e começaram a descer o paralítico no seu leito, onde estava Jesus. E então, meus irmãos, olha o que o texto diz. Que Jesus, vendo-lhes a fé, ainda no versículo 2, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Interessante Jesus chamar ele de filho. Né? É bem provável, Irineia, minha irmã, que essa maneira de falar ao paralítico, a sua razão de ser, é que Jesus possivelmente era mais velho do que o paralítico. O paralítico era um jovem rapaz. Então a ideia era muito comum se valer esse termo essa maneira de filho a pessoas mais novas. É assim também, né? Até hoje, né? Às vezes os mais velhos chamam os mais novos de filhos. E aqui Jesus chama esse rapaz de filho e diz a ele para que ele tenha bom ânimo, porque os seus pecados haviam sido perdoados. Não, o texto não diz presbítero Marcelo e diácono Gil, mas alguns teólogos acham que poderia haver uma relação da paralisia, Ledi, deste homem com um pecado específico. O texto não diz, mas alguns teólogos acham que era possível que este homem tenha ficado paralítico por algum pecado, alguma coisa que ele estava cometendo de errado na hora em que ele se tornara um paralítico. O texto não diz. Alguns teólogos acham porque Jesus, antes de tratar o problema físico, ele perdoa o pecado daquele homem. Então a ideia é de que talvez aquele homem fosse atormentado por sempre se lembrar que aquela doença dele, aquela enfermidade, digamos assim, era por conta de um pecado específico. E é verdade, né? Alguns homens e mulheres sofrem, obviamente, por saberem que o pecado que cometeram trouxe algum mal físico a eles. Isso é um sofrimento maior. É diferente você sofrer mesmo não tendo cometido pecado nenhum, como era o caso de Jó, por exemplo. Jó não havia cometido pecado nenhum, embora sofresse. Mas você sofrer por um pecado específico, por alguma coisa que você vê, é um peso a mais. Mas não quer dizer que Jesus não possa perdoar também. Jesus pode perdoar todo o pecado. Tá? E ele então diz aqui, estão perdoados os teus pecados.
E veja, irmãos, é interessante que aquele homem é paralítico e ele é levado a Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus aborda não é a sua paralisia, não é a sua enfermidade, mas o seu pecado. Por quê? Porque, irmãos, não há maior mal que assola a humanidade do que o pecado. Irmãos, Jesus abordou o maior problema daquele homem e o maior problema dos homens. Pior do que estar paralisado é estar perdido e ser escravo do pecado. Então Jesus vai no ponto central, aquele ponto principal. E é interessante, né, que muitas vezes nós temos dificuldade de entender que o nosso maior problema é o pecado. É muito comum as pessoas procurarem a Deus por conta de problemas físicos, problemas que prejudicam sua saúde. É muito comum, por exemplo, você vê isso, é muito comum as pessoas pedirem oração por enfermidade, para Deus curar a enfermidade. Veja, irmão, não é pecado. Quando eu estou doente, eu peço oração aos irmãos para que Deus me cure, porque eu sei que Ele é que cura também. Só que a questão, Nébora e Diácono Cássio, é que geralmente nós buscamos a Deus por questões físicas. Geralmente o que vem à nossa mente é um problema físico. E nós pouco nos conscientizamos de que o maior mal nosso é o pecado. É o pecado. É melhor você ser atormentado por doenças físicas e ter a sua alma livre do pecado do que o contrário. Você ser saudável fisicamente e estar chafurdado no pecado. É melhor que o seu corpo pereça de enfermidades, mas sua alma seja sadia, do que o contrário. Porque se você tiver muitas enfermidades, mas a sua alma for salva, você terá um corpo novo no novo céu e nova terra. Você terá um corpo glorificado. Agora, se você tem um corpo sadio, nécio, um corpo nédio, mas vive em pecado, a sua alma e o seu corpo irão para o inferno. Então é muito melhor você ser cercado de enfermidades, mas ser um crente, do que o contrário, você ter saúde para dar e vender e estar perdido. E Jesus mostra isso aqui, porque o primeiro problema que ele resolve do paralítico não é a sua paralisia, são seus pecados. O Brasil tem enfrentado, nós estamos vendo, né? Como o Brasil tem enfrentado problemas, né? Em termos de governo, relação externa. Nós estamos vendo. Sabe qual é o problema? O problema não é crise institucional. O problema é pecado. Alguém tem dúvida que o problema é pecado? De onde surge o orgulho, injustiça, opressão, mentira? De onde essas coisas surgem? Do pecado. Será que, como igreja, nós temos lutado contra os nossos pecados? Porque o pecado é a raiz de todos os males. Nós devemos orar pela nossa nação, a Bíblia diz. E nós devemos orar para que haja justiça. E haverá, irmãos. Haverá justiça. O direito e a justiça serão estabelecidos. Mais cedo ou mais tarde. E nós pedimos isso a Deus. É tão difícil saber, né, quem está com a razão, quem está com a verdade, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o direito e a justiça brilharão como o sol ao meio-dia. E nós saberemos todas essas coisas. Nós devemos clamar por essas coisas. Mas, acima de tudo, lutar contra os nossos pecados. Denunciar o pecado quando nós virmos em outras pessoas. Porque a raiz de todas essas coisas é o pecado. É por meio do pecado que essas coisas entraram no mundo. Então, certifique-se que você está combatendo o inimigo real. Certifique-se que você está lutando contra os seus pecados. Primeiro passo que você tem que dar. Certo? Primeiro passo. É uma vida de luta contra o pecado. Se os homens lutassem contra os seus pecados, certamente essas coisas que nós vemos acontecendo no Brasil não existiriam. Se cada um de nós lutássemos
contra os nossos pecados. Saiba combater o inimigo certo. Não se engane. Não se engane. Saiba combater o inimigo certo. Okay? E peça a Deus que Ele faça justiça. Ele fará. Clame ao Senhor, Ele fará. Ok? Mas vamos lá, o versículo de número 3 diz assim: mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Quando esses escribas estavam ali na casa que Jesus estava, eles estavam ali ouvindo seus ensinos. Mas eles estavam querendo aprender do ensino de Jesus? Não. Eles estavam ali para ver se Jesus falhava em alguma coisa. Irmãos, seria muita inocência da nossa parte, muita simplicidade, não simplicidade no sentido bom, né, como virtude, mas algo simplista, melhor. Algo simplista da nossa parte, imaginar que na igreja só tem pessoas que estão realmente buscando a Deus. Graças a Deus, majoritariamente, é este o grupo. São pessoas sinceras, graças a Deus. Mas nem todos são. Então esse texto nos lembra disso também. Que muitas pessoas vêm à igreja não é porque querem aprender. Estão sempre ali observando se alguma coisa sairá de errado. Domingo a gente vai falar um pouco mais sobre isso no sermão de domingo à noite. Mas tem gente que está na igreja sempre esperando ver alguma coisa errada, né? São aqueles que estão só esperando um motivo só para não virem mais. E acharão, viu? Com certeza. Já vou adiantar. Acharão. Porque se olharem para a igreja, se olharem para o pastor, para os membros, com certeza acharão um motivo de não ficarem. Se olharem para Cristo, isso é outra história. Agora, se olharem para a igreja, já adianto, acharão. Então esses aqui estavam simplesmente esperando algo para ver se pegavam Jesus em alguma falha. E parecem que tinham conseguido. Quando Jesus disse assim, olha, filho, tem bom ânimo, estão perdoados seus pecados, eles disseram, pronto, blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque só Deus pode perdoar pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados. Esse é um homem. Ele é um qualquer, quem é ele para perdoar pecados? E é interessante que eles não chamam Jesus pelo nome, né? Eles se referem a Jesus como este. Olha aí, versículo de número 3. Este blasfemo. A ideia aqui, este ninguém. O este aqui é um termo de desprezo. Este aí qualquer, este ninguém é blasfema. É totalmente desprezível aqui o comportamento deles para com o Senhor. E que coração perverso tem aqueles que odeiam a Jesus. Veja, aqui é algo terrível. Você vê que esses escribas tinham um coração perverso. Como alguém pode odiar o seu Jesus, irmãos? É por isso que eu digo aqui a vocês, tenho dito a vocês, não entrem em comunhão com ímpios. Não namorem ímpios. Porque o homem que odeia o Senhor tem um coração perverso. Alguém acha que o Senhor Jesus é digno de ódio? Pois então há um mal muito terrível no coração daqueles que odeiam o Senhor. Afaste-se deles. Afaste-se deles. O coração deles é perverso. É verdade que o meu e o seu também eram. Isso é verdade. Como Paulo diz, nós éramos filhos da ira, como os demais. Nós também tínhamos um coração perverso. Mas em sua graça, Deus se apiedou de nós. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus gracioso. Mas não se engane, isso não deve fazer com que os nossos olhos não vejam corretamente. Os homens que odeiam a Cristo são perversos. Afaste-se deles. Não são boas companhias. Ok? Esses mestres da lei, entre aspas, né, os escribas eram de fato, né, os estudiosos da lei, mas eles nada entendiam, espiritualmente nada sabiam. Eles murmuravam entre eles e acusavam Jesus de blasfêmia. Como eu disse, por que blasfêmia? Porque eles entendiam que só Deus pode perdoar pecados. E é verdade, eles não estão entendendo errado. É verdade, só que eles não entendiam e não podiam ver que Jesus é Deus. Certo? Olha só aqui, olha os textos que falam que só Deus pode perdoar pecados. Isso tem uma implicação, Bárbara e Débora e Alice, muito grande para nós. Porque se só Jesus perdoa pecados,
e só Deus pode fazê-lo, então Jesus é Deus. E é isso que Mateus quer mostrar para mim e para você. Se só Deus pode perdoar pecados e Jesus está perdoando, logo Jesus é Deus. Olha os textos do Antigo Testamento que mostram que só Deus pode perdoar pecados. Diz assim o Salmo 130. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Com quem está o perdão? Com Deus. Ok? Olha o que Isaías 43 diz. Olha o que o Senhor diz lá. Eu mesmo, Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Tá vendo? Mais uma vez, Alciene querida, é o Senhor que apaga as transgressões, que perdoa os pecados. Agora Isaías 43, 25. Ou melhor, 44, 22. Olha o que Deus diz, Tânia. Desfaço as tuas transgressões como névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 42, 22. Vejam, Deus é único, segundo a Bíblia, e pode perdoar pecados. Se Jesus o está fazendo, então Jesus está reivindicando ser Deus. Ok? Não há escapatória aqui. Ou ele blasfema, como os escribas diziam, ou ele é Deus. Porque se ele perdoa pecados e só Deus faz isso. E é interessante, meus irmãos, por que só Deus pode perdoar pecados? Porque em última instância, todo pecado é contra Deus. Olha o que Davi diz, pequei contra ti somente. Salmo 51, 4. E é interessante que esse contexto de Davi fala do pecado dele de ter adulterado com Betseba. Na verdade, ele pecou com Betseba. Ele pecou contra o marido de Betseba. Mas Davi entende que, em última instância, esses pecados diziam respeito ao próprio Deus. Então, por isso que quando eu falho com alguém, vamos supor que eu ofenda algum irmão. A Bíblia diz que eu ir a esse irmão pedir perdão. Mas eu não devo fazer só isso. Eu devo ir a Deus. Porque todo pecado se relaciona com aquele que, de fato, estabeleceu a lei para que nós não a quebrássemos. Então veja, ainda que eu fale com alguém, esse pecado, em última instância, sempre tem a ver com Deus. Então não basta apenas ir à pessoa pedir perdão. Eu tenho que ir a Deus. É outra verdade também, na outra face da moeda, que não adianta também eu só ir a Deus se eu ofendi o meu irmão. Eu tenho que ir lá pedir perdão a ele. Porque Deus deseja que eu peça perdão a quem eu ofendi, que eu me retrate. Então, é uma via de mão dupla. Embora, em última instância, é a Deus que nós ofendemos. Até aí, tudo bem? Adélio? Perfeito. Em momento nenhum da Escritura, em momento nenhum dos profetas, nem o maior deles, depois de Cristo, o maior deles é João Batista. Lembra que o próprio Jesus disse isso? Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Ok? Mas nem João, nem qualquer outro profeta disse, eu te perdoo. Jamais. João pregava o arrependimento. Ele falava do arrependimento, mas apontava para Cristo. Lembra que quando Cristo apareceu para ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que perdoa os pecados. E essa era a proclamação de João. Mas ele nunca trouxe para si essa autoridade, jamais. Você percebeu bem? Embora ele fosse aquela voz que clamava no deserto, o precursor que apontava para aquele que perdoa o pecado, ele mesmo nunca disse, eu te perdoo. Ninguém nunca usou essa linguagem na Bíblia. Porque só Deus faz isso. Legal. No texto, nessa história, no registro dessa história, certo, Jessé? Não fica claro o que seja. Por que alguns teólogos acham que sim? Irmãos, alguns teólogos acham que essa paralisia tinha a ver com pecado. Por quê? Porque Jesus está perdoando primeiro o pecado. Então ele liga, lembra que em outras curas, Jesus cura imediatamente e não fala acerca de pecado. Lembra do cego? Quando os discípulos dizem assim, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus diz, não tem nada a ver com pecado.
Mas como ele fala ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Veja, meu irmão e meus irmãos queridos, há uma possibilidade de ter uma relação, mas não que o texto deixe isso claro. O que nós tiramos de ensino nesse sentido é uma verdade bíblica também. Há consequências para os nossos pecados. Ou você pode pecar e eu também, e Deus nos poupar de consequências. Mas nem sempre é assim. Alguém pode pecar e ter consequências. Né? Perfeito. Perfeito. Aliás, eu pensei nesse exemplo, Marcelo, que você trouxe tão bem, nesse sentido. Ele poderia estar roubando uma casa e ter tropeçado e caído e ficado paraplégico ou paralítico. Alguma coisa assim. Então veja, o texto de Atos 17 não deixa claro. Alguns teólogos, não todos, alguns teólogos acham que poderia ter havido por Jesus Cristo abordar primeiro o pecado dele. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Quem pecou? Os pais pecaram? Não. Não. Aliás, a Bíblia não defende como diz lá, maldição hereditária, que o pai peca e o filho paga, de forma alguma. Quando Deus fala, castigarei o pecado dos pais nos filhos, nas gerações, pressupõe-se, o que é óbvio, que os filhos imitarão a vida dos pais. E por isso Deus punirá os filhos. Quando eu castigo o pecado dos pais, até tantas gerações dos filhos, porque os filhos geralmente, ordinariamente, copiam os pais. A gente está vendo isso na pregação de Reis. Acabe, agora vem Acasias, ele imita os pecados e vai pagar a mesma coisa que o pai. Por quê? Porque viveu no mesmo pecado. Mas não porque, imagine, um filho é santo, um crente, aí o pai pecou demais, aí Deus vai e pega as consequências dos pecados do pai e joga no filho. Seria injustiça, a mais terrível injustiça. E Deus não faz isso. Agora, se o filho, como ordinariamente acontece, viver nos pecados dos pais, aí Deus vai castigar os pecados dos pais nos filhos, porque eles pecam igualmente. Então, deu para entender? Então, esse é o ponto. Isso mostra também que os pais devem atentar e pedir a Deus graça para serem bons exemplos para os filhos. Porque o que ordinariamente acontece é que os filhos repitam os pecados dos pais. Isso é o ordinário. Então, se os pais dão mau exemplo, ordinariamente os filhos seguirão. O que pode acontecer para isso que não aconteça? A graça de Deus em quebrar isso. Porque ninguém é escravo da outra geração se Deus usar de sua graça. Então, um homem não está fadado a ser como o pai dele. Basta ir a Cristo. Mas se não fizer isso, o ordinário é que ele copie o padrão que ele sempre viu. Deu para entender? É o ordinário. E é por isso que a Bíblia chama os pais a criarem bem seus filhos. Porque se não fosse assim, se Deus fosse salvar todo filho de pai pecador, não precisa nem orar por isso, nem se esforçar. Mas a Bíblia diz, pais, criem seus filhos na disciplina do Senhor. Deus está avisando, porque se você não fizer isso, o ordinário é que eles imitem vocês, até nos erros. E Sheiline, isso aí que você disse é muito importante, né? Veja, irmãos, ser pai, né, é uma responsabilidade enorme. Deus está colocando uma vida que é dele, a vida de seus filhos, que são de Deus, nas mãos de vocês, para a administração de vocês. E a ideia de qualquer brecha pode fazer muita diferença. Por exemplo, Salomão foi citado. Salomão era um crente, mas naquilo que ele falhou foi o suficiente para Roboão andar nesse caminho. Sabe por quê? Pensem comigo. Vocês não ensinam coisas erradas para os seus filhos, certo? Eu imagino. Mas eles aprendem mesmo assim, não aprendem? Imagina se vocês viverem falhando, então. Se vocês se esforçam e eles já têm uma inclinação de fazer o que vocês não querem, se vocês derem brecha,
Então vigiem nesse ponto também. Peçam a Deus graça, Ele dará, orem sempre, a todo instante, e vigiem, vigiem. Vigiem porque conta muito o exemplo dos pais. Foi perfeito. Então você vê os filhos, estava lembrando alguém me lembrou esses dias, dos filhos de Samuel. Os filhos de Samuel, irmãos. Eu vi estava lendo um livro agora, recente, que falou que, ele faz uma questão interessante, é um livro para pastores. Ele aborda que líderes, uma das coisas que ele aborda é que líderes, na Bíblia, os grandes líderes geralmente tinham um problema em casa. Não é? Davi, Eli, Samuel, o próprio Salomão, que a gente citou. Então veja, homens de Deus, líderes, mas tinham um problema em casa. Por quê? O autor diz que os líderes, eles acabam tanto se voltando para aquilo que fazem fora do lar, que se esquecem que o primeiro compromisso deles é a casa deles. Aliás, o primeiro compromisso de um homem é a sua casa. Né? Lembra do que Paulo dizia a Timóteo? Como governará bem a casa de Deus se não governar a própria casa? Então Paulo já está avisando Timóteo, o líder de Deus, tome cuidado com a sua casa. Porque é fundamental que ele seja um bom exemplo ali. Porque se ele não for ali, e a gente sabe que a liderança de um homem, se ele não liderar bem a casa, uma liderança de um homem é minada. Você já pensou um pastor que prega na igreja, mas não ama a sua esposa, maltrata a sua esposa? Quem vai ouvir esse pastor? Um presbítero ou um diácono que não governa bem seus filhos. Ele está minando a autoridade dele. Quando ele falar sobre filhos, as pessoas vão olhar para ele e vão assim. É um ruído que vai atrapalhar. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo. Não, irmãos, o texto mostra de esforço hercúleo. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo ao pó, para não ser achado em falta. Para não ser achado em falta. É um custo, mas é um custo que traz grande recompensa. Grande recompensa. Tá? Vamos lá. Mas, meus irmãos, mas olhemos para Cristo e tenhamos esperança. Há muitos bons pais com muitos bons filhos. Então, viva debaixo da graça de Cristo, segundo a vontade dele, confiando e orando a todo instante. E Deus cuidará dos seus filhos, das suas filhas. Ele tem poder para isso. Se você viver aos pés dele, ele fará isso, ok? E pode contar com a sua graça também, que certamente é sempre presente. Vamos lá, irmãos. Então, os líderes, eles veem aqui, os escribas, que Jesus está perdoando pecados e entendem isso como blasfêmia, né? Porque não veem Jesus como Deus. E aí, o versículo 4 diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, e aqui prova da divindade de Jesus, porque ele conhece os pensamentos, ele sonda os corações, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Irmãos, nisto aqui há uma grande lição para nós. É que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, a religião cristã é a religião do coração. A religião cristã é a religião do coração. Irmãos, Deus, ele se importa com o coração. Por exemplo, o que nós pensamos no coração quando ninguém nos vê? O que nós pensamos quando estamos na igreja, parecendo respeitosos e atentos? Não é verdade? Às vezes nós estamos na igreja, aqui na igreja, olhando para quem está dando estudo, ou olhando para o pastor, e nosso coração está cheio de perversidade. Irmãos, no dia de Cristo, ele julgará os segredos dos homens. O coração. Romanos 2,16. É por isso que Davi diz que as palavras dos meus lábios, e você se lembra do restante? E o meditar
do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. Vamos lá terminar? Olha aí o versículo 5. Jesus propõe o seguinte: pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Então a ideia aqui, meus irmãos, há uma certa ironia aqui do Senhor Jesus Cristo. A ideia é a seguinte: perdoar pecados deve ser muito difícil, não é? Porque só Deus pode perdoar pecados. Aí é como se Jesus estivesse dizendo assim: então, eu vou fazer o mais fácil então. Quer dizer, esse paralítico para ele levantar e andar. Deve ser mais fácil. Certo? Ó, se perdoar pecados só Deus faz, então é muito difícil. Mas talvez seja mais fácil dizer a esse paralítico: levanta e anda. Então eu vou fazer o mais fácil. E assim, voltando-se para o paralítico, disse, olha o versículo de número 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então a ideia é a seguinte: é claro, irmãos, que assim como perdoar pecados é um atributo divino, fazer com que um paralítico ande também é. É porque Jesus, de forma irônica, está dizendo: olha, então peraí, então vamos lá. Talvez seja muito difícil mesmo eu perdoar pecados. É uma coisa que só Deus faz, né? Mas vamos pro. Então quer dizer que é mais fácil então dizer para o paralítico andar? Então eu vou falar para o paralítico: levanta e anda. A gente sabe que as duas coisas são impossíveis aos homens. O que Jesus está fazendo aqui é uma ironia. Ele está falando assim: vocês acham difícil eu perdoar pecados? Mas eu vou provar para vocês que eu sou Deus. Eu vou fazer algo impossível aos homens também. Eu vou curar esse paralítico. Com a minha palavra, eu vou fazer com que ele ande. Lembra que a palavra de Deus é poderosa. O Antigo Testamento diz que a palavra de Deus opera maravilhas. E Jesus, com uma palavra, não foi com um tratamento, nada disso. Uma palavra, ele fez aquele homem levantar-se e andasse. Tomasse o seu leito, levantasse e andasse. Então Jesus está querendo provar, como eu disse a vocês, a autoridade que ele tem para perdoar pecados. Ele usa até um título divino, né? Filho do homem, está lá em Daniel 7,14. Filho do homem é aquele que tem toda a autoridade. É o Messias, é o Filho de Deus. Então, para vocês saibam que eu sou aquele que tem toda a autoridade, o Filho do homem. Então, disse ao paralítico: levanta e anda. A ideia é aquele que tem poder sobre o nosso corpo, todo o poder, tem poder também sobre a nossa alma. Aquele que pode curar o corpo, pode curar a alma. Porque só Deus pode fazer ambas as coisas. Aliás, o Salmo 103 diz assim, olha o que Deus diz: sou eu quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem é que sara a enfermidade? É Deus. Jesus sarou a enfermidade, fez o paralítico andar, então ele tem autoridade para curar, para perdoar pecados também. Então essa é a ideia. É a autoridade que Cristo tem. Ok? Aliás, meus irmãos, veja, todos nós não só temos nossos pecados perdoados, a nossa alma salva, como o nosso corpo também guardados. Alguém você fala assim: mas eu conheço crentes que ficam doentes, né, que passam por enfermidades e até morrem com essas enfermidades. É verdade. Só que eles não ficarão no sepulcro. Você se esqueceu? Eu me esqueci. Eles serão levantados dentre os mortos. O corpo deles será ressuscitado, será glorioso. Então veja, sou eu que perdoo pecados e sou eu também que saro toda a enfermidade. A pior delas, a morte, eu derrotei, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, em última instância, nós teremos tanto a nossa alma guardada quanto o nosso corpo. Porque alguém pode falar assim: cadê o Deus de vocês que não tem poder para guardar os que estão doentes, que dizem crer nele? Diz o profeta, aí falamos como o profeta Micaías, né? Espere e verás. Espere e verás. Todo olho verá os crentes ressuscitarem dentre os mortos. Pelo poder de Cristo. Pela palavra dele. Então veja, Deus realmente sara todas as enfermidades. Ele ressuscita mortos. Cristo tem todo o poder. Então nós estamos guardados nele tanto em vida quanto na morte. Terminando, versículos 7 e 8. E levantando-se partiu para a sua casa.
É legal esse versículo 7, que o Spurgeon, eu estava lendo Spurgeon sobre esse texto, comentando esse texto, e ele tem uma aplicação tão legal. Spurgeon tinha umas sacadas muito boas, né? Ele diz assim, que esse homem não foi ao templo e em lugar nenhum outro. Ele foi para a sua casa. Jesus diz assim, levanta-te e vai para casa. Ele obedeceu. Levantando-se, partiu para a sua casa. Aí Spurgeon diz assim, ó, abre aspas, a restauração de um homem pela graça que tem seus pecados perdoados é melhor vista em sua própria casa. Fecha aspas. Eu vou lhes dizer isso verdadeiramente. Você conhece um crente, é na casa dele. É na casa dele que você conhece. É lá que você conhece. A sua esposa sabe se você é crente. Ela sabe. Seu marido sabe se você é crente. Seu pai sabe também. E seus filhos também sabem. É lá que você prova quem você é geralmente. É dentro de casa. Vai para a tua casa. E ele foi para casa. O primeiro lugar que ele foi. É lá que o crente, o testemunho é realmente verdadeiro. Eu fiquei sabendo que um colega meu pastor, quando vai ter eleição de oficiais na igreja dele, e os nomes são indicados, né? A gente sabe que a igreja presbiteriana, né, faz a eleição de oficiais, certo? Presbíteros e diáconos, certo? Esse meu colega, o conselho da igreja dele, resolveu, quando um nome é indicado a oficialato, a nossa Constituição diz que o homem indicado ao oficialato deve ser examinado pelo conselho. Então vamos supor que futuramente aí o Samuel seja indicado. Samuel, futuramente você é indicado para um ofício da igreja, um diácono ou um presbítero. Aí vamos supor que você é indicado, aí o que vai acontecer com você? Antes de você concorrer, você será examinado pelo conselho. Você vai comparecer a uma reunião do conselho, o conselho vai fazer várias perguntas para você, ver a sua maturidade espiritual e tudo mais. Esse meu colega na igreja dele, ele disse que o conselho resolveu, quando esses homens são indicados, chamarem para reunião as esposas também. Essa moda pega, né? Eu lembro Vocês acreditam que eu vi um vídeo da Assembleia de Deus? Que o pastor, na hora da ordenação do pastor assembleiano, chamaram ele e a mulher dele na frente dele. Aí o ministro lá, assembleiano, que dirigia a ordenação lá, perguntou à mulher dele, esse homem é crente? Esse homem é crente? Debaixo da autoridade de Deus, na presença de Deus, esse homem é crente? Ela é. Meu filho, ali o negócio pega. Entendeu? Você já pensou? Desse jeito. Então veja, seus parentes, eles sabem que você é crente? O que eles sabem de você? Um homem é realmente o que é, geralmente dentro de casa. Vamos lá então, terminando? Olha lá, versículo 8. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera tal autoridade entre os homens. Irmãos, é legal que no Salmo 130 está escrito assim, sobre Deus. Contigo, porém, Senhor, está o perdão, para que te temam. É interessante que um texto que fala de perdão de pecados termina com temor. E os homens temeram. Então, legal. Jesus perdoou pecados e os homens temeram. Só que eles não entenderam bem. Esses homens aqui, que viram o milagre, eles não entenderam bem. O texto diz que eles deram glória a Deus por dar tal autoridade aos homens. Então eles julgaram Jesus como homem. Eles não entenderam que Jesus fazia o que fazia, porque ele é mais do que um homem. Irmãos, nós devemos, lembre-se, estou falando aqui, para terminar, aqueles homens entenderam mal, eles ficaram aquém, eles viram Jesus como apenas um homem. E meu ponto final de aplicação é o seguinte, nós devemos ter cuidado em ficarmos aquém da honra e da obediência que Jesus merece, como Deus. Aqueles homens ficaram aquém. Nós
Estamos aquém? A ideia é a seguinte: se você confessa o Senhor Jesus, Ele de fato é o seu Senhor, você realmente vive para Ele, você tem honrado de fato como você o professa, como Rei e Senhor. Não fique aquém da honra que Jesus merece. Aqueles homens viram o que viram e ficavam aquém. Acharam que era apenas um homem. Obviamente, um profeta, que tinha um certo poder, mas não era Deus. Não fique aquém. Dê a Jesus o que Ele merece. A sua vida, seu coração, a sua obediência. Acima de tudo, acima de todos, dê a Jesus o que Ele merece por ser quem Ele é. Deus encarnado. Deus te abençoe. Amém.